E aí, para formar a imagem, forma-se uma imagem grande, uma potência focal alta, né? Porque o foco do olho fica baixo, pequeno, do lado de fora também. Ele tem que ter o foco, ele tem um foco dentro e fora. E um foco pequeno é um foco pequeno fora. Então, as imagens elas ficam com uma potência focal muito alta, porque os raios entram pelo olho, um deles passa pelo foco, né? O outro bate no olho, se reflete e se prolonga para dentro, com um foco muito pequeno, uma potência focal muito alta, e os raios não conseguem se encontrar, porque a imagem, na verdade, ela fica pouca, né? Um foco muito pequeno. Os raios de luz eles se encontram, sim, na verdade, né? Mas uma imagem pequena, né? Fica uma nitidez baixa, uma imagem reduzida, onde a gente tem que ir para perto do objeto para situar ele no foco, né? Esses raios de luz eles têm que saber onde é o foco do espelho, e um foco baixo os raios não encontram. Quando eles entrarem no olho e formarem a imagem, é uma imagem que pequena ou pouco nítida, né? Sem nitidez, e por isso a gente tem que ir para perto do objeto, para aproximar ele do foco, né? Quando o raio de luz entra pelo olho, quando ele vê aonde está o foco, quando ele vai passar pelo foco, o foco ele vai estar tão próximo, tão perto do olho, que a imagem ela não vai ser nítida, né? Ela vai ficar uma nitidez baixa mesmo, de acordo com a geometria e com os estudos que a gente tem, né? Que o Gauss fez também. Então é uma imagem pequena e com uma nitidez baixa. Aí a gente anda para perto da imagem, do objeto, aproxima o objeto do foco, ele sabe onde está o foco, né? Um dos raios de luz passa por esse foco, o outro bate no olho, reflete e se prolonga para trás, para dentro do olho, no sentido de para cima ou para baixo, né? Mas para encontrar o outro raio de luz, mas com focos aí definidos, né? O objeto perto da região focal, né? Da distância focal do olho, porque ele precisa estar para os raios de luz passarem pelo foco. Se os raios de luz não encontrarem o foco, não passarem pelo foco, a imagem fica com uma potência focal muito alta, né? Mas sem nitidez. Elas ficam sem nitidez. Então, a miopia, na verdade, é isso. Parece que a potência focal dela é alta, é grande, mas sem nitidez. Então, vocês veem que dá para se chegar nessa situação. Então, num olho míope, indo para perto, a gente tem que ir para perto do objeto, porque a distância focal do olho é pequena. Então, o objeto ele tem que estar muito perto do olho para o raio de luz saber onde está o foco, para o raio de luz passar pelo foco e formar a imagem. A nitidez da imagem vai aumentar, vai se tornar maior, e de um tamanho, né, da imagem próximo do tamanho que o objeto tem. Mas a gente tem que corrigir esse problema, né? Um olho míope, o foco dele é antes do que ele deveria ser, ele tem que ser maior, até para o foco do lado de fora do olho aumentar, a distância focal ser maior. Para isso, a potência focal ou dioptria tem que ser menor. Na receita de miopia, a dioptria é negativo, né? Para diminuir a potência focal, aumentar o foco, e aí a gente não tem que ir para perto do objeto para situar ele na distância focal do olho. A hipermetropia é quando o foco está depois, então a potência focal fica pequena, a gente não consegue enxergar muito bem de perto, e temos que aumentar essa potência focal para diminuir o foco, né? A distância focal do olho, porque uma distância focal muito grande a gente não enxerga mesmo, né? Mesmo quando o objeto está muito perto, se o nosso olho tem uma distância focal em volta dele muito grande,
a gente não enxerga, né? A imagem não fica nítida. Então, o raio de luz fica procurando a distância focal, o foco para passar nele, tem que andar mais longe, ir uma distância maior, e a imagem não fica nítida, né? Então, se a gente fazer a distância focal do olho ficar menor, próxima do que um olho normal tem, a imagem vai se formar com uma nitidez e o tamanho dela vai ficar mais próximo do tamanho do objeto. Nesses slides, a gente tem os desenhos de como se formam imagens nas lentes côncavas e nas lentes convexas. Lembrando que as lentes côncavas, elas aumentam o tamanho da imagem se o objeto for colocado próximo delas, igual um espelho côncavo, né? E as lentes côncavas, né, que são divergentes, elas fazem igual um espelho convexo. Elas diminuem o tamanho da imagem e o máximo que elas podem fazer é tornar a imagem da mesma altura que o objeto, isso se o objeto estiver encostado no espelho. Porque se ele estiver mais longe do espelho, menor vai ficando o tamanho da imagem. Então, como a gente estudou nos espelhos convexos, as lentes divergentes, elas são assim, elas diminuem o tamanho da imagem. E tem o desenho que explica esse slide, os raios de luz passando pela lente côncava, né? Que é a lente divergente. Então, a lente côncava ela é divergente, como a gente pode ver, e a lente convexa ela é convergente. A lente convexa é convergente, como ela pode ver. Nos próximos desenhos, esses raios de luz, a gente vai estudar que nas lentes tem o foco. Do mesmo jeito que o espelho, o raio de luz tem que bater na lente e passar pelo foco. Esse foco na lente côncava, que é a lente convexa, ele é depois da lente. Então, este raio de luz, por exemplo, ele passa pela lente côncava, que é convexa, a lente convergente convexa. O raio de luz passa pela lente convergente convexa e o foco da lente convexa está depois dela. É o foco que ela tem. O raio de luz ele tem que convergir para o foco, passar pelo foco. O outro raio de luz ele incide no meio da lente, no centro dela e continua depois da lente. Vai ter um ponto aonde o raio de luz que passou pelo foco dela encontra o raio de luz que passou pelo meio dela, e nesse ponto de encontro dos dois raios de luz se forma a imagem de uma lente convexa convergente. Essa imagem é maior, ela aumenta o tamanho da imagem se o objeto estiver próximo dela. E se o objeto estiver mais longe, ela forma imagens menores, o tamanho da imagem é menor. Então, como a gente vai estudar, a distância focal ela é inversa da potência focal, né? Quanto maior é a distância focal da lente ou do seu olho, menor é a potência focal. Então, a imagem formada é pequena, o tamanho da imagem é menor. A lente côncava ela é divergente, ela tem um foco também, onde o raio de luz tem que passar pelo foco para formar a imagem, mas na lente côncava o foco é do mesmo lado do objeto, do mesmo lado. Então, esse raio de luz ele bate na lente côncava e ele teria que passar pelo foco, né? Na lente convexa, o foco está do outro lado, mas na lente côncava está do mesmo lado do objeto e o raio de luz bate na lente e passa pelo foco que está do mesmo lado do objeto. Um outro raio de luz, ele passa também pelo meio da lente. Ele vai passar pelo meio da lente e se refletir para baixo do mesmo ângulo que ele incidiu. Ele incidiu em um ângulo da lente, ele se reflete para baixo do mesmo ângulo que ele incidiu. Um ponto de encontro entre esses dois raios, o que bateu na lente e refletiu, passando pelo foco, e o que bateu na lente, no meio dela, e se refletiu, o ponto de encontro vai formar a imagem.
a gente vê que essa imagem na lente côncava ela é menor. Então a gente pode ver que a imagem ela sempre vai ser formada menor do que o objeto. Ela sempre vai ter um tamanho menor do que o objeto. A lente côncava ela é divergente. Temos outros desenhos, né, de lentes convergentes e lentes divergentes. Lentes convexas, elas são convergentes, né? Lentes côncavas como essas são divergentes. Tudo bem? Lentes côncavas, divergentes. Lentes convexas, convergentes. Esses slides, temos outros, né? Lentes côncavas, lentes convexas, convexa convergente. E a miopia, como a gente estava falando da miopia, o foco do olho, que é uma lente, ele está pequeno, menor. A distância focal do olho é menor. Então a gente tem que situar o objeto perto dessa distância focal, porque a potência focal da imagem fica muito grande e os raios de luz não passam pelo foco, né? Não passam pelo foco e não se encontram exatamente onde eles deveriam. E a gente indo para mais próximo do objeto, a gente situa o objeto na distância focal do olho e passa a ter uma imagem com maior nitidez. Então a gente vê que na miopia a distância focal ela é pequena, veja, perto de um olho normal, a distância focal na miopia é menor, né? Resulta em uma dificuldade de ver de longe, porque a gente tem que chegar perto do objeto, porque para situar ele dentro da distância focal do nosso olho. Um olho míope tem uma distância focal pequena para dentro e para fora. Então, a imagem não fica nítida, né? Uma lente convergente, ela forma imagens com um raio de luz, um deles é paralelo ao eixo e passa pelo foco da lente convergente. Lente convexa convergente, né? O raio de luz se reflete passando pelo foco. O outro raio de luz passa pelo meio da lente e atravessa a lente para o outro lado. O ponto de encontro dos dois raios de luz é onde se forma a imagem. O olho também, como a gente vai ver, a gente pode usar lentes convexas, convergentes, para aumentar o tamanho da imagem, né? Uma pessoa que procura um óculos, porque as imagens se formam pequenas, menores, isto às vezes é a miopia, a própria miopia. A lente convergente arruma, porque ela aumenta o tamanho das imagens, torna as imagens maiores e para que a gente possa enxergar com nitidez, né? O raio de luz, se a gente colocar uma lente convergente no olho, a gente vai ter esse efeito.